Em breve, importantes obras no Ceará devem ser anunciadas pelo governador Eumano de Freitas. Para adiantar alguns desses investimentos e falar sobre as ações governamentais nos próximos anos, estamos recebendo aqui para tomar um cafezinho especial com a gente o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, jornalista também, Chagas Vieira. Muito bom dia, viu, Chagas? Seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral Manhã. Obrigado a você, Miguel. Obrigado a todos que fazem aqui, o Grupo Cidade de Comunicação e principalmente o querido telespectador que está aí em casa nos assistindo. É um telespectador fiel, viu? Fiel. Toma um cafezinho com a gente todo santo dia. Por falar nisso, tá um cafezinho para você também? Por favor. Para a gente já ir aquecendo aqui os motores. Por favor, obrigado. Chagas, eu lhe acompanho nas redes sociais. Inclusive, eu percebo que a maratona tá grande, né? De trabalho, mas você reserva um tempinho para a família, sua netinha acabou de chegar e as suas idas ao Paracuruzinho de Açúcar. Conta aí pra gente como é que tá conciliar isso tudo. Você já começou tocando aqui meu coração. Você falou de algumas grandes alegrias que eu tenho na minha vida, além do trabalho, né? Até para que a gente tenha mais força para realizar o trabalho, né? Há um mês, amanhã faz um mês da minha netinha, filha da minha filha Amanda, que também é jornalista, né? E a Maria Fernanda, e é uma grande alegria que traz para a gente, não é? Família, um projeto de Deus e que nos dá força para superar as adversidades. E Paracuru, que é a minha terra natal, onde nasci, onde minha família, boa parte da minha família mora, e que sempre que eu quero recarregar as energias, eu vou lá para enfrentar os desafios do dia a dia e trabalhar muito aí pelo nosso Ceará, que é o que eu tenho feito nos últimos meses, sabe, Miguel? Eu tenho me dedicado, aliás, nos últimos anos e mais recentemente na volta ao governo com o governador Eumano. Já prova aí seu cafezinho para saber se Vou já está bom de aqui, adoçante. Agora, Chagas, na reforma administrativa, né, de ótimo, 2024, adoro café quente, tá bom? bem quente. Mer que fogo. Do que o cearense gosta, gosto né? de café quente. Eu vi na reforma administrativa do ano passado, né, o seu retorno ao Palácio da Abolição. Você integrava a equipe ali do governador Camilo Santana, passou a integrar a equipe do governador Eumano. Muitas mudanças, de fato, aconteceram. Quais são as principais delas que você pode destacar desde quando você chegou à Casa Civil? Pois é, Miguel, assim, eu fiz parte praticamente de todo o governo Camilo Santana. Eu fiquei 8 anos ao lado de Camilo Santana no governo do Estado e na segunda onda da pandemia eu assumi a chefia da Casa Civil, que é uma secretaria que acaba gerenciando todas as secretarias de governo. Depois fiquei como chefe da Casa Civil da governadora Isolda. Terminou, passados esses 8 anos, eu dei um tempo realmente, voltei para a iniciativa privada, porque eu passei boa parte da minha vida, Miguel, na iniciativa privada, em sistemas de comunicação, porque eu sou formado em comunicação social, tenho pós-graduação em gestão empresarial, mas eu passei boa parte da minha vida na comunicação. E aí deu esse tempo, quando foi no ano passado, o governador Eumano me convidou para eu retornar para o governo, com esse desafio de dar mais celeridade aos projetos do governo do Estado. E eu aceitei essa missão, abracei essa missão com muita força, com muita disposição, e é o que a gente tem procurado fazer, sabe, Miguel? Completou agora 6 meses do meu retorno ao governo do Estado. Eu tenho procurado auxiliar o governador Eumano em todas as ações que o governo tem feito, em todas as áreas, com o intuito de oferecer o melhor serviço para o cearense. A gente sabe dos enormes desafios que a gente tem pela frente, dos muitos problemas que a gente tem para resolver. Eu sou um cara muito consciente disso, eu não fico naquela de só ver virtude, só ver o que está tudo certo, não. Eu acho que você só consegue resolver os problemas quando você reconhece que os problemas existem. Tem desafio, né? Que tem desafio. Agora a gente tem que ter a coragem para enfrentar, a coragem para lutar, a resiliência para superar as pressões que existem aí, porque eu acredito que sempre a gente pode melhorar. Agora, Chagas, em relação ao slogan que está na boca do povo do Ceará, nos 184 municípios, que é o não para, não para, não para, e no final ainda tem uma vaia cearense. Como foi que surgiu essa ideia, né? Nada mais cearense do que a vaia cearense. Pois é, assim, a campanha do não para, não para, não para realmente pegou no governo do Estado, porque é algo real, sabe, Miguel? Um slogan, ele não funciona se ele não efetivamente ocorrer. Se as pessoas não sentirem na ponta que está havendo avanços,
isso não vai pegar. Então, quando eu digo que não para, é pelas dezenas de obras que estão sendo realizadas no Estado neste momento. São 136 escolas que estão sendo feitas para universalizar o tempo integral, para que todos os nossos jovens, nós temos hoje mais de 700 mil jovens do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, em mais de 400 escolas, 138 estão agora em construção, mais de 700 escolas, 136, porque 2 já foram concluídas, estão em obras neste momento para que a gente possa ter a escola em tempo integral. Dessa forma, o jovem passar o dia na escola aprendendo uma profissão, tendo uma alimentação, tendo um esporte e não sendo cooptado pelo crime. Então, quando eu via todas essas obras acontecendo, a gente começou a pensar, realmente é um governo que não para. E a gente começou a conversar com a equipe, foi feito lá a música, o jingle, e no final, rapaz, surgiu aquela história da nossa vaia cearense, que é aquele negócio para colocar para cima e a gente não perder nossas raízes. A gente tem que se orgulhar do que nós somos. O Ceará é essa terra de gente batalhadora, de gente que sofre com os problemas, como em boa parte do país, pelas desigualdades enormes que a gente tem em todo o país, mas acima de tudo, sabe, Miguel, que enfrenta as dificuldades e que é um povo feliz. É a terra do humor, é a terra da alegria, e a gente sabe que a gente, para enfrentar as adversidades, os desafios que são colocados, a gente tem que estar com esse espírito realmente guerreiro, de força, de animação. E esse é o cearense. Eu acho que essa campanha retrata um pouco isso que é o nosso povo cearense. E inteligente também, né? Porque a maior parte das escolas, né, com maiores índices de aprovação, de alfabetização, pessoas que sabem ler, não somente ler, mas sabem interpretar um texto, a gente tem esse percentual aqui no Ceará. Você falou da escola de tempo integral. O governador Eumano esteve aqui e disse que vai entregar, sim, todas as escolas em tempo integral de verdade. Porque eu até comentei com ele que tem estados no Brasil comentando que vai entregar escola em tempo integral, mas até as 2 da tarde. Isso pois não é integral, né? Exatamente. Integral é 5 da tarde, no Ceará vai ser assim. Exatamente. A gente tem um turno esticado realmente para os 2 turnos, para que o aluno ele possa passar o dia na escola. Você imagina o pai, a mãe que está nos assistindo agora e que muitas vezes fica naquela ansiedade, Miguel, quando o filho chega da escola e depois passa a tarde sem fazer absolutamente nada. Aí você vê a violência que vai aumentando no Brasil inteiro e que é um desafio. Eu converso muito com os chefes da Casa Civil de todo o país, com governadores e eles colocam sempre esse desafio das facções da violência que toma conta do país. Quando você dá oportunidade para esses jovens, quando o jovem ele pode aprender uma profissão e quando ele sai do ensino médio, ele pode cursar um curso superior, porque para você ter uma ideia, somente no ano passado, aqui no Ceará, 24.403 jovens da Escola Pública do Ceará ingressaram na universidade, passaram no Enem. Antigamente, eu sou de Paracuru, eu nasci em Paracuru e vim para Fortaleza com 15 anos de idade para concluir meus estudos aqui em Fortaleza, porque à época a gente não tinha uma escola e estudei em escolas de comunidade até o 1º ano do 2º grau em Paracuru e vim aqui para Fortaleza para estudar e fiz vestibular e faculdade aqui, porque não tinha essa oportunidade. Você não imaginava que naquela época você poderia ter uma universidade lá no interior do estado. E hoje, com esse projeto de expansão que foi desenvolvido, começou ali com o governador Cid, depois veio com o governador Camilo, com o governador Isolda e agora com o governador Eumano fortalecendo o ensino superior, todos os 184 municípios do Ceará hoje tem pelo menos 2 cursos superiores. Não estou dizendo que tem uma universidade em cada município, mas tem cursos superiores semipresenciais, em que você tem uma parte que é a distância, uma parte que é presencial, para que os nossos jovens eles tenham mais oportunidade de arranjar um emprego. Porque quando nós atraímos mais empresas aqui para o Ceará, e ontem já saiu o CAGED ontem, que é o que mensura a quantidade de empregos gerados, somente no mês de maio foram 6 mil novos empregos gerados no Ceará no mês de maio. Nesses 2 anos e meio de governo Eumano, foram 120 mil novos postos de trabalho criados. É um recorde, exatamente. E aí o jovem, ele precisa estar qualificado para que ele abrace esse emprego. Porque não é só ter um emprego, a gente não quer só que o jovem tenha um emprego e ganhe mal, a gente quer que ele tenha um emprego e ganhe bem, e ele seja feliz, ele realize os seus sonhos. É para isso que a gente trabalha todos os dias. Porque aí fica uma situação, Miguel, em que a gente vê muitas vezes, e eu acho assim, o papel da oposição é legítimo, correto, tem que ter oposição para estar cobrando, mas quando é feito de forma responsável, quando é feito de forma
propositiva. Agora eu vejo determinadas figuras da oposição que quando perdem uma eleição não aceitam a derrota na eleição e que ficam o tempo todo só nas redes sociais torcendo para dar tudo contra, ficam só colocando muitas vezes números que são fakes, distorcem números para dizer que as coisas não estão dando certo, porque eles torcem que as coisas não deem certo. E nós torcemos e trabalhamos e lutamos todos os dias para que as coisas deem certo, sabendo que são enormes os desafios. Há muitos problemas para superar, mas a gente está agarrado com esse problema em todas as áreas para enfrentar. Você pode ter certeza disso, inclusive em áreas desafiadoras como a segurança, que eu acompanhava antes aqui, vários casos de violência que são registrados. A polícia tem trabalhado, sabe? A gente tem que dar os créditos para a nossa polícia, não tem que estar fazendo como alguns ficam fazendo aí, politicagem em cima de um tema tão importante como é o da segurança, e meio que fazendo propaganda de facção. Quer fazer propaganda da polícia, a gente tem que valorizar a polícia. Até este momento, o governador Eumano já determinou a contratação de 3.500 policiais e neste momento nós temos 4 concursos que estão sendo realizados no Ceará, um concurso para 1.000 vagas para soldado da Polícia Militar, um concurso para oficial investigador da Polícia Civil com 500 vagas, mais 450 vagas para o Corpo de Bombeiros, mais 100 vagas para delegados. Ao final deste governo, a gente quer ter pelo menos 6.500 novos policiais nas ruas para enfrentar essa criminalidade, para combater essas facções e dar mais segurança para a população. A gente está agarrado com o problema e vamos enfrentar com toda a nossa força, com toda a nossa disposição. Inclusive o Ceará tem uma lei de promoção, né, dos oficiais, é a Lei Camilo de 2015. Isso incentiva a nossa tropa. O que acontecia, Miguel? Hoje a gente tem nas forças de segurança do Ceará em torno de 30 mil policiais. Poucas pessoas sabem que há tanta gente. Só da Polícia Militar são 21 mil policiais militares. E muitos desses policiais ficavam 8, 10 anos para conseguir uma promoção. Então, assim, entrava soldado, praticamente encerrava lá como soldado, no máximo cabo. Então, à época, o governador Camilo Santana, ele criou uma lei de promoções, que é a Lei Camilo Santana, para que essas promoções elas fossem acontecendo de uma forma mais célere e esses policiais tivessem mais motivação. E isso deu um resultado impressionante. E mais recentemente, o governador Eumano criou uma lei de metas, em que coloca lá gratificação para aqueles policiais que deem mais resultados no combate à criminalidade. Reduzir o número de assassinatos, ele ganha um bônus para melhorar o seu salário. No total, cada policial pode receber por ano, além dos seus salários, mais R$6.000 pagos pelo governo do estado a cada quadrimestre, até R$2.000 por quadrimestre, podendo chegar a R$6.000. E esse policial que alcança as metas e que ajuda a reduzir a violência, ele ainda vai ser beneficiado na sua promoção. Ele ganha mais pontos para que ele possa ser promovido de uma forma mais rápida. E aquela história, né, Chagas? A polícia na rua, o bandido não atua. Eu vi agora o seu encontro com o setor da agropecuária. Inclusive lá você adiantou. Colocar até mais um pouquinho de café para você aquecer as turbinas, aqui. Porque eu fiquei sabendo que tem muita obra vindo por aí, inclusive de infraestrutura. Lá você anunciou, né, para o pessoal do agronegócio, da agropecuária. Comer um pedacinho dessa tapioca por favor, aqui também. Fique à vontade. Tapioca, tem pamonha. Pega um pedacinho dessa Lá tapioca. você falou sobre obras estruturais, principalmente obras estruturais. Em vários pontos do nosso estado, inclusive o anel viário, né, que é muito importante para escoar a nossa produção. Isso, Miguel. Hoje, neste momento, nós temos no estado centenas de obras sendo realizadas. Quando eu digo obras sendo realizadas, nós estamos construindo novas escolas, estamos construindo centros de educação infantil, estamos construindo novas areninhas, tem areninhas espalhadas pelo Ceará inteiro e novas estradas. Na semana passada mesmo, o governador Eumano esteve lá em Granja, num município importante aqui do Ceará, juntamente com o nosso presidente da Assembleia, o Romeu, com o prefeito Aníbal, inaugurando uma nova estrada. Antes ele já tinha estado em Russas, já na inauguração de um parque de energia eólica que para abastecer 240 mil domicílios na região de Russas. Depois ele foi para Crateús para novas obras. Daqui a pouco ele vai voltar para Crateús também para inaugurar o tratamento do câncer lá em Crateús, que é mais um benefício enorme para a população. Promessa de campanha. Isso, antigamente, você imagina a dor de uma família que já está sofrida por ter uma doença como essa, como câncer, e que muitas vezes tinha que se deslocar 300, 400, 500 quilômetros do interior do estado para vir aqui para Fortaleza para receber tratamento.
Hoje nós temos tratamento do câncer na região de Quixeramobim, na região de Limoeiro, e vamos iniciar o tratamento do câncer também em Crateús. Lá é feito o tratamento, é feita a cirurgia. Então, assim, e estamos expandindo esse atendimento, construindo neste momento o Hospital Regional de Crateús e já finalizando a licitação para iniciar o Hospital Regional de Iguatu e o Hospital Regional de Baturité, além do nosso hospital universitário com 832 leitos aqui em Fortaleza. Porque a gente sabe que a saúde é um desafio. 82% da nossa população usa o Sistema Único de Saúde e é o papel do governo do estado com o apoio do governo federal, e a gente tem recebido um apoio importantíssimo do nosso presidente Lula, com o apoio do nosso ministro Camilo Santana, que é ministro da Educação e está lá nos ajudando também para que a gente receba mais recursos para levar a saúde para mais perto da população. E nessas obras estruturantes, nós temos ampliado aí as estradas, estamos fazendo aí a duplicação da 116, obra liberada pelo nosso presidente Lula. Vamos fazer a duplicação da 020, a duplicação da 222. Aguardado ainda, 222. Porque aí você acaba escoando toda a tua produção. Na verdade, quando você tem estradas que não são bem cuidadas, eu queria até dizer para a população que está meio angustiada com muitas estradas que ficaram cheias de buraco por conta das chuvas, que o governo do estado vai estar apresentando um grande pacote de recuperação de estradas aí, passado aí que lá está chovendo até agora, já em julho. Não adianta consertar porque a chuva leva. Mas a gente já foi determinado pelo governador Elmano, a gente realmente recuperar essas estradas, e tem ainda a Transnordestina, que é uma obra histórica, 1.200 quilômetros, que começa lá no Piauí, vai até o Porto do Pecém, e as pessoas não têm uma ferrovia, é um trem que vai cortar todo o Ceará, escoando a nossa produção. Você sabe o que representa só uma viagem da Transnordestina, Miguel? Ela vai parar no Pecém. Então, os nossos produtores aqui ao longo teremos 3 portos secos, lá em Quixeramobim, em Iguatu e Missão Velha. Lá, os produtores colocam lá as suas mercadorias e vão nesse trem. Cada viagem dessa significa 240 carretas em fila. Para você ver o que representa uma obra como a Transnordestina, que estava parada, porque o governo passado do presidente anterior, do Bolsonaro, foi um verdadeiro desastre, principalmente para o Nordeste, para o Ceará, mas que, graças a Deus, a gente tem um presidente que voltou aí para poder dar mais atenção para a nossa terra. Enquanto você vai na tapioca, eu vou na tapioca. Eu vou aqui na pamonha, certo? A gente recebe aqui o secretário da Casa Civil do Governo do Estado. Mande um abraço para ela aí, Roberta, né? Roberta, Amanda, que está cuidando lá da Maria Fernanda agora, dando de mamar. Minha neta, né? Uhum. Adoro um pamonha. Do milho eu gosto da pipoca e o milho mesmo. Pamonha, eu gosto do milho e da pipoca. E o bolo de milho. O bolo de milho é bom. Bolo de milho é bom. Melhor ainda é comemorar, né, recordes de investimentos no nosso estado. O governador Elmano de Freitas está credenciado para a reeleição, na sua visão? Se Deus quiser. Quem vai definir é o povo, quem vai escolher é o povo. Mas eu tenho certeza, sabe, Miguel? Ainda temos aí mais de 1 ano e meio, temos 1 ano e meio ainda de governo. Tem ainda muita coisa para a gente enfrentar e superar, e nós vamos vencer. Ano passado nós tivemos o maior volume de investimentos, nominalmente falando, da história. 3,9 bilhões de investimentos. O que significa isso? Quanto mais o poder público tem investimento público, como foram esses 3,9 bilhões, mais a população é beneficiada de todas as formas. Porque esses investimentos são novas escolas, novos hospitais, novas areninhas, novos ginásios. Então, assim, e mais, gerar emprego para a população. Uma obra dessa, quando você faz, você gera emprego e riqueza para a população. Então, assim, houve muitos avanços ao longo desses 2 anos e meio. O governador Elmano, ele herdou o governo de Isolda Sela e Camilo Santana, o governador mais popular da história do Ceará até hoje. E não é fácil você pegar um governo que já está com a régua lá em cima, mas o Elmano não deixou a peteca cair. Mesmo quando ele assumiu o governo, para você ter uma ideia, poucas pessoas sabem, quando ele assumiu o governo, o estado do Ceará iniciou com 2 bilhões a menos por uma medida que foi tomada pelo presidente Bolsonaro lá atrás.
Esse que foi um desastre, inclusive para os estados. Então o governo do Ceará começou com 2 bilhões de reais a menos para fazer investimentos. Mas com muita austeridade, com uma equipe competente, o governador Eumano conseguiu superar isso aí e tem melhorado a cada dia. Repito, sabendo que ainda temos muitos desafios pela frente. Temos ainda 1 ano e meio de trabalho, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que no ano que vem, mais ou menos nessa época agora de julho, vão começar as convenções, depois tem campanha, estão tentando antecipar as campanhas aí, mas enfim, faz parte. Só para o ano. Nós estamos trabalhando muito para que a gente avance mais ainda nesse ano e a população ela vai dizer, eu vou escolher para continuar como governador esse que fez todas essas escolas de tempo integral, novos hospitais, tratamento do câncer para o interior, o Ceará Sem Fome, que são 130 mil refeições distribuídas para a população que mais precisa, todos os dias, e vamos agora para 150 mil refeições feitas em 1.500 cozinhas comunitárias espalhadas pelo Ceará. A economia solidária girando, né? Pois é, ou nós vamos escolher aqueles que só ficam apontando o dedo, ficam só torcendo contra, ficam só plantando caos, espalhando fake news. Quem vai escolher é a população. O voto, a democracia é maravilhosa. O voto que tem um rico é o voto que tem um pobre. O voto que tem um gari é o voto que tem um médico. E é dessa forma, acreditando na força da democracia, que a gente trabalha todos os dias para superar as adversidades, sabendo que os desafios são grandes, mas não desistindo jamais. Sabe? A gente tem muita força para enfrentar tudo isso. Agora, Chagas, a gente percebe um reconhecimento vindo de vários políticos de agremiações partidárias diferentes, da base do governo principalmente, sobre o seu nome para o Senado. Como é que você recebe esse reconhecimento do seu trabalho à frente da Casa Civil como um possível postulante a uma vaga no Senado Federal? Como que é para o jornalista Chagas Vieira? Eu confesso o seguinte, ao mesmo tempo que, é óbvio, quando há um reconhecimento de um trabalho, isso me dá alegria, óbvio. Mas eu estou absolutamente tranquilo quanto a isso, sabe, Miguel? Sem nenhuma ansiedade. Porque eu acho que tudo isso é consequência de um trabalho. Eu não estou pensando neste momento em candidatura a nada, porque eu estou agora pensando, neste momento, em resolver os problemas do Estado, em ajudar o governador a resolver os problemas do Estado. Se daqui a um ano, na definição desses nomes, nas discussões políticas, se vislumbrar a possibilidade, eu estarei para a gente conversar e contribuir, porque assim, eu sou de projeto, Miguel. Eu nasci em Paracuru, fiquei até os 15 anos lá, comecei como um radialista no interior do estado, então assim, tenho muita alegria da minha trajetória de luta, porque eu venho da escola de comunidade, conhecendo os problemas, fui para programas populares, tá entendendo? Que prestam um serviço para a população, como você faz aqui todos os dias com a minha querida amiga Catiúza, que deu um show aí na Parada da Diversidade no domingo, a querida elétrica. Beijão, que está aí descansando, a nossa querida Catiúza. Eu adoro, trabalhei com a Catiúza lá atrás, trabalhamos juntos. Mas assim, então assim, a minha trajetória de luta, ingressei no setor público porque encontrei pessoas que tinham um pensamento parecido com o meu. Camilo Santana é um cara que pensa todos os dias em fazer o melhor. Quando ele criou o Pé de Meia lá junto com o presidente Lula para dar uma bolsa para o estudante mais pobre poder se manter na escola pública, esse é o pensamento que eu tenho. Eu falo isso, Miguel, não é com nenhuma hipocrisia, com aquele discurso só de convencimento. Eu digo com a mais absoluta sinceridade. Eu quero trabalhar todos os dias para a gente fazer o nosso Ceará avançar. Se lá na frente, no ano que vem, na discussão dos nomes, isso for para acontecer, também estou entregando nas mãos de Deus, votar para contribuir. Ou como candidato, ou não como candidato, porque não tenho ansiedade nenhuma quanto a isso. O que eu quero é trabalhar. O que virá quanto à questão política é entregar nas mãos de Deus e esperar que no momento certo as coisas se definam. Já eu tenho Fala Brasil daqui a 5 minutos, mas dá tempo ainda de tocar em 2 assuntos importantes. O primeiro é sobre a oposição. Como que é para você acompanhar o posicionamento de algumas lideranças que até então já fizeram parte desse projeto do Palácio da Abolição, um projeto que é coordenado pelo ministro Camilo Santana.
Como que é para você ver uma mudança de comportamento do dia para a noite? Primeiro, Miguel, que assim, eu valorizo o trabalho da oposição. Acho que a oposição, ela sendo feita de forma responsável, ela é importante para toda a gestão. Porque o opositor, ele fica lá dizendo, oh, isso aqui não está bom, isso aqui precisa melhorar. Quando isso é feito de forma sincera, de forma propositiva e construtiva. Quando é feito de forma hipócrita, de forma que só quer destruir, aí eu não tenho nenhum respeito. Então, assim, eu tenho respeito com quem quer falar a verdade. Eu não me proponho aí nas minhas redes sociais a vir aqui falar com você para o público e está mentindo. Eu vou falar a verdade, por mais que muitas vezes a verdade não seja tão colorida como se coloca. Mas, assim, cada um escolhe o seu caminho, sabe, Miguel? Agora, quando você vê que parte dessa oposição hoje não tem nenhum projeto de fato político para o Ceará, porque eles ficam só espalhando coisas, fake news, distorcendo números, o Ceará está quebrado, o Ceará nada funciona, e ficam espalhando uma série de fake news, torcendo que não dê certo, e se juntam ao que há de pior do bolsonarismo. Nós temos gente aí, médico, que foi prefeito de Fortaleza e que está se juntando ao bolsonarismo, porque o único projeto deles aí é para destruir o Camilo Santana. Eles não têm um projeto de construir nada, eles têm um projeto de destruir. É destruir o Camilo Santana, é destruir o Elmano. Eles não pensam. Se você olhar as redes sociais dessa turma, você não vê uma ideia, uma contribuição. Nada. É simplesmente para estar atacando, para estar distorcendo os fatos, para estar agredindo. Então eles vivem da vingança, eles vivem do ódio, eles vivem da mentira. Eu prefiro viver aqui do trabalho, da realização, do amor, da verdade, da justiça. É isso que a gente luta todos os dias. Erramos? Claro que erramos. Temos que melhorar muito, eu sei disso. Mas a gente tem a consciência de que é com trabalho, com respeito e com verdade que a gente consegue fazer isso. E não com mentira espalhando ódio. A gente já está na reta final, 2 minutos e meio para entregar para o Fala Brasil na Record. Mas qual é a sua mensagem para o público cearense como secretário da Casa Civil? A minha mensagem é de esperança, sabe? De acreditar. Sempre eu sou um sonhador com os pés no chão. Não é aquele sonhador que fica viajando. Eu sou um sonhador com realidade, sabendo que nós temos desafios, mas se a gente continuar trabalhando, se a gente continuar com força, se juntando para enfrentar esses problemas, a gente consegue superá-los, sabe, Miguel? Consegue melhorar a vida das pessoas, passo a passo. Então, cada pequena conquista que a gente tem, isso me dá força, isso me dá disposição. Quando a gente faz lá um programa social que atende as crianças, agora mesmo nós estamos com o Esporte 3 Tempos na Secretaria do Esporte, 23 mil jovens e crianças nas areninhas fazendo esporte. Isso, para mim, é uma das maiores alegrias. Agora que a gente está fazendo o ITA, o primeiro Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o presidente Lula, o ministro Camilo, com o governador Elmano, fazendo um ITA aqui no Ceará para os nossos jovens, isso me dá estímulo. Então, são essas pequenas conquistas, são esses avanços que me incentivam a continuar cada vez mais nessa luta. Repito, compreendendo que temos enormes desafios, que temos que enfrentar cada vez mais a questão da segurança, que temos que fortalecer as nossas forças de segurança e valorizar a nossa polícia e não colocar a nossa polícia para baixo. Que a gente tem que valorizar os nossos professores, que eles são os que realmente nos colocam no rumo certo e a quem a gente deve ter gratidão. Que temos que valorizar os nossos profissionais de saúde, que estão todos os dias, foram guerreiros na pandemia e estão todos os dias nos nossos hospitais, nas nossas UPAs, para dar mais atendimento para a população e dar mais dignidade para a nossa população. É para isso que a gente tem que trabalhar. Estou na luta, junto com o governador Elmano, com toda a nossa equipe de profissionais, secretários, a equipe do governo, junto com o nosso ministro Santana, que, para o nosso orgulho, é ministro da Educação do Brasil, e com o nosso presidente Lula, se Deus quiser, para a gente enfrentar as adversidades e superar. Estamos Chagas, firmes na luta. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Obrigado. Volte sempre que quiser para divulgar as ações, falar sobre os desafios. E agora eu vou deixar você terminar sua tapioquinha, vou terminar minha pamonha, lhe agradecendo. Leve meu abraço ao governador Elmano de Freitas. E aí vem agora o Fala Brasil. A gente conversou aqui no Café Especial de hoje com o secretário da Casa Civil do governo do Ceará, Chagas Vieira. E agora a gente vai terminar o nosso cafezinho e você vai acompanhar as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil da Record. Até amanhã. E é de verdade o café, não é não? E é de verdade bom.